Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Sempre com um propósito muito firme de levar informação, viu, Arthur? De qualidade e acessível a todos, de uma maneira muito leve. É com prazer grande demais que a gente está aqui de volta com o nosso Inovação e Negócios, programa de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, sempre com um convidado ou uma convidada especial, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. Programa também aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Momento hoje muito especial, a gente está aí no final do ano de 2025, né? O ano de 2026 está chegando e nesse momento todas as empresas, né, estruturas de negócio já estão iniciando, na verdade já iniciaram a programação, o seu plano estratégico para 2026, para o ano que vem. Ano que vem é um ano político, teremos eleições aí em outubro do ano que vem. Então, esse componente político torna ainda esse cenário mais desafiador, onde o cuidado de todos nós, com nossas empresas, com os nossos negócios, né, merece algo bem mais cuidadoso, bem mais especial. E ninguém melhor do que o Arthur Lídio, tá? O Arthur Lídio é sócio da Gomes de Matos, né, consultoria, que está fazendo esse ano 30 anos. 30 anos. Que maravilha. E eu digo já um pouquinho da participação da Gomes de Matos na nossa empresa lá na M7, papel primordial. Um pouquinho de êxito que a gente tem na nossa operação, Arthur. Que bom. Pode ter certeza que tem o dedo aí de vocês, né, de uma forma muito intensa. Enfim, e o Arthur Lídio também a gente vai falar, porque o Arthur, ele é diretor administrativo da SAF do Fortaleza, né, que é um case de gestão aí, colocou o Fortaleza na vitrine do futebol brasileiro, um trabalho aí de vários anos. E a gente vai falar também um pouco dessa gestão profissional que tem hoje dentro do Fortaleza, que acaba sendo uma estrutura que também está planejando o ano que vem. E o momento é super quente, futebolisticamente falando, né? O Brasileirão da Série A chegando aí no final e os times com seus desafios para se manter na primeira divisão do futebol brasileiro. Arthur, muito obrigado pela sua presença. Como é que você está? Tudo bem, meu amigo? Daniel, eu te agradeço aqui o convite e parabenizar também pelo 5º ano de programa, né? Fez Não é fácil. 5 anos, cara. 5 anos Passa de programa, rápido, né? Mostra que você tem um network aprofundado e que você conhece do assunto e que é apaixonado por isso daqui também, né? Então, admiro muito o seu trabalho e estou muito feliz de estar aqui, empolgado de estar aqui nesse programa com você. Muito legal. Arthur, fala um pouquinho de ti, cara, para a gente começar aqui, para que as pessoas te conheçam um pouco melhor. Tá. Fala um pouquinho da tua trajetória profissional, que se confunde muito com a trajetória da Gomes de Matos. Sim. Né? Fala um pouquinho. Eu comecei na Gomes de Matos há 20 anos atrás, né? Então, a Gomes de Matos está completando 30 anos agora e eu completei 20 anos de Gomes de Matos. E aí, dentro dessa trajetória na Gomes de Matos... Como é que você foi parar lá? Como é que eu fui parar lá? Eu trabalhava em empresas de economia mista. COGÉ, CAGES, e aí, empresas de economia mista, às vezes você não tem a velocidade de implantação dos projetos que você queria, né? E aí eu botei meu currículo no mercado, e aí uma das primeiras entrevistas que apareceu foi justamente o da Gomes de Matos. Conversou com o Eduardo lá? 5 etapas de seleção, foi? Então a última etapa foi justamente com o Eduardo, e aí consegui entrar na Gomes de Matos, né, em 2005. Então, e aí tive uma trajetória onde fui consultor júnior, pleno, sênior, gerente de área, trouxe algumas metodologias, diretor da operação, diretor de gente e cultura. E aí foram esses 20 anos aí, sempre de uma maneira no começo, muito generalista. Então, já fiz projetos de finanças, de atendimento, de comercial. Mas hoje os projetos que eu atuo mais nessa linha de planejamento estratégico, de gestão de pessoas e redesenhos organizacionais. Arthur, é uma estrutura de negócio incrível da consultoria, Sim. Né? Porque você, como profissional, tem a oportunidade de lidar com empresas dos mais variados setores. A gente brinca, Daniel, que o né? nosso nível de aprendizado é, no mínimo, 5 vezes mais rápido.
porque você está ali em 5 clientes, 6 clientes ao mesmo tempo, e cada cliente ali é uma realidade diferente, e o teu aprendizado é muito mais acelerado do que você estando numa realidade única. E corroborando com esse comentário seu agora, a gente vai já falar de planejamento estratégico de business Sim. em clube de futebol profissional, né? A gente está falando aqui especificamente que o Arthur, como eu falei há pouco, é diretor financeiro, administrativo, né? Administrativo da SAF do Fortaleza. Sim. Então a gente vai já falar mais sobre isso, mas eu imagino o tamanho do desafio de você implantar um modelo de gestão Sim. em uma estrutura que envolve tanta paixão, né? Exatamente. Tanta mídia, tanta visibilidade, né? Então, assim, é muito engrandecedor. E a Gomes de Matos, cara, 30 anos. Ontem tivemos um evento comemorando os 30 anos da Gomes de Matos. Parabéns pelo belíssimo evento. Como é que vai ser a Gomes de Matos nos próximos 30 anos? A Gomes de Matos ela é feita de ciclos, né? Então a gente é uma empresa que cresce bastante. Então nós pegando aí os nossos... a média de crescimento da Gomes de Matos é de 25% ao ano. A gente toca 110 projetos Quantos colaboradores, Arthur? Nós temos em torno de 80 pessoas aí. E às vezes as consultorias lá de São Paulo, às vezes se assustam. Não? Tem empresa no Nordeste com 110 projetos, com 50 Somos consultores. a maior do Nordeste? A maior do Nordeste. E a gente também é a única consultoria do Norte e Nordeste certificada pelo MCI, né? Que veio um certificador de Boston e atestou que nossas práticas têm os padrões a nível internacional. E aí a sua pergunta, né? Como é que vai ser a Gomes de Matos dos próximos anos? Só iniciando aqui, hoje a gente, como Gomes de Matos, a gente é um grupo, né? Estamos estabelecidos formalmente como uma holding. Exatamente. Com atuação na área de comunicação, de marketing. A Gomes de Matos Consultoria, nós temos 50 consultores, onde eles estão, cada um com sua expertise, né? Então, temos diversos especialistas. Temos a equipe, onde temos consultores especialistas em finanças, onde eles fazem projetos de reestruturação financeira, de gestão orçamentária, valuation. Temos a equipe de gestão de pessoas, onde tocam projetos ali desde cargos e salários, plano de carreira, avaliação de desempenho, clima organizacional. Temos a equipe comercial, né, que atuam ali no aumento de venda para cliente. Tem outras equipes de processos. Então, é bem eclético o grupo da Gomes de Matos, né? Então, dentro dessa visão, a Gomes de Matos dos últimos anos, qual é o objetivo dela? É cada vez mais ser um ecossistema de gestão. E aí a gente está fazendo várias fusões dentro desse período. Uma das últimas fusões que a gente concretizou agora foi com a Rap Gestão, que é uma empresa, eles são fantásticos em programa de desenvolvimento de líderes, em gestão de cultura organizacional. A gente tinha uma vertical na Gomes de Matos muito forte no B2C, então cursos para o empresário. Temos a Escola de Consultores, que é um curso aí que já está na mais de 40 turmas, e a gente forma consultores no mercado, mas a gente queria ser melhor no B2B. Então, formação de líderes para empresas, né? E aí achamos a Rap, ficamos aí 6 meses namorando com eles, né? E aí fizemos essa fusão agora. Também acoplamos no grupo a Vertere IA. Então, nós temos hoje no ecossistema da Gomes de Matos uma empresa que só trabalha com inteligência artificial. E aí isso conecta muito com nossos projetos, né? Então, eles veem oportunidades dentro dos nossos clientes. Torna a experiência do seu cliente muito melhor, né? Imagina um trabalho de processos. Hoje em dia, se você não conectar ali inteligência artificial para você estar automatizando e estar cada vez mais dando mais qualidade, tirando ali um pouco do retrabalho e acelerando a tomada de decisão, né? Então, temos outras fusões em planejamento também, mas a nossa visão para os próximos anos é cada vez mais se consolidar como esse ecossistema de gestão em que a gente possa apresentar para o nosso cliente uma solução completa. Dificilmente vai ter algum problema de gestão que a sua empresa tenha que a Gomes de Matos não consiga ajudar. Muito legal esse primeiro bloco aqui, que a gente pode conhecer melhor a bela trajetória profissional do Arthur Lídio, tá? Trajetória essa que se confunde muito com a trajetória da Gomes de Matos, consultoria, a melhor e maior empresa de consultoria do Nordeste, tá? E também conhecer um pouco da história e da tese da Gomes de Matos. Vamos fazer assim, a gente vai para o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você.
Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. É com prazer grande demais que a gente recebe hoje a nossa Inovação e Negócios, o meu amigo, eu gosto muito dele, o Arthur Lídio. O Arthur é sócio da Gomes de Matos Consultoria e o Arthur é diretor administrativo da SAF do Fortaleza, tá? Arthur, vamos aqui para a pauta do nosso programa. Depois a gente pode, certamente com a sua resposta, a gente pode dar um zoom em temas afins, né, que pontualmente podem ser explorados e detalhados. Você faz parte do conselho de muitas empresas, você tem clientes muito relevantes do ponto de vista de empresas, de estruturas de negócio. O que é que você está vendo aí como executivo da Gomes de Matos, a Gomes de Matos em si, e os seus clientes, as empresas que você atende, que são grandes empresas, o que é que você está vendo com relação às expectativas dessas empresas e o planejamento estratégico delas para o ano que vem? Legal. A gente vive um cenário muito desafiador, né? Sim. Legal, Daniel, essa pergunta, porque um dos projetos que eu mais executo é justamente planejamento estratégico, né? E aí o planejamento estratégico, para o público em geral, né, nada mais é do que você definir hipóteses. Então, será que esse caminho de crescimento aqui é um bom caminho de crescimento para mim? Será que eu consigo faturar 30 milhões em São Paulo? Então, o planejamento estratégico é isso, você traçar hipóteses dentro do estudo que você faz ali da empresa e começar a montar essa estrutura, né? Então, em termos de dados da economia, você está vendo que esse ano aí deve fechar com o PIB aí com 2,4, o ano que vem com 1,7, então tem um pouco de desaceleração, né? Mas ainda é um crescimento. Dentro do mercado, a inflação ali, um pouco expectativa, um pouco de queda, né? Mas o empresário, ele não pode ficar refém do movimento econômico. Ele tem que ter a linha do planejamento dele. Ele não pode começar o ano sem metas definidas. Então, o que é que a gente normalmente faz nesse tipo de projeto, né? Queria exaltar aqui a importância do planejamento estratégico. Total. O planejamento estratégico é você dar um passinho atrás, no bom sentido. Exatamente. Para dar 3 na frente. É você se organizar para dar uma energia necessária, né? Isso, Arthur? Exatamente. Na operação, mas com muita organização pretérita. Exatamente. É diferente de você gastar uma energia desnecessariamente sem um plano, né? Sem um plano de ação. Exatamente. Então, eu queria muito exaltar o planejamento estratégico, que independe, né, Arthur, se a empresa é grande ou média. Toda estrutura de negócio pequena deve ter o seu plano estratégico também. Assim como você na sua vida pessoal. Na vida até pessoal, você não pode começar o ano sem suas metas definidas, né? E aí, esse ano, Daniel, eu estou completando 20 anos de Gomes de Matos, né? Então, nesses 20 anos de trabalhando em consultoria, eu vi o que dá certo e o que não dá certo em termos de gestão nas empresas, né? Então, os principais problemas que eu identifico é justamente nessa linha, que é o que? Às vezes, a empresa ela não tem uma grande meta. Quantas pessoas eu quero impactar dentro do meu serviço que eu executo. Então, eu tenho que ter uma grande meta ali para eu conseguir engajar as pessoas. Às vezes, também se negligencia a ter pessoas certas. Então, é muito importante você ter pessoas certas ao seu lado, né? E aí entra a gestão de pessoas. Quando o mercado está aquecido, gestão de pessoas vira ponto principal, porque eu preciso estar atraindo pessoas boas para o meu negócio, fidelizando as pessoas, engajando elas, né? E aí tem algumas maneiras de você fazer esse processo de gestão de pessoas, né? Eu costumo dizer que tem 2 maneiras de você ter talentos para a tua empresa, né? Ou através do hunting ou através do farming. O farming é aquele processo mais demorado que você vai formando as pessoas. Às vezes você consegue ali ter uma economia de orçamento, né? Porque aquelas pessoas vão crescendo ali, você não precisa trazer uma pessoa a peso de ouro, e aquela pessoa vai crescendo e você vai aumentando a remuneração à medida do crescimento dela. Mas também tem o hunting. Às vezes você precisa de uma pessoa mais sênior e tem que trazer a pessoa pronta. Então, tudo isso na gestão de pessoas dentro do planejamento estratégico, a gente tem que começar com uma grande meta, começar a colocar as pessoas certas no lugar certo, né? Afinal, aonde você vai conseguir chegar depende das pessoas que você tem. Se você tem um nível de pessoas qualificadas ao teu lado, você vai conseguir chegar longe. Se você tem poucas pessoas qualificadas na tua equipe, primeiro,
organiza a casa, traz pessoas certas, depois vai parte para um crescimento. Depois também vejo que às vezes as empresas erram por não ter uma estratégia definida, né? Outro erro também que eu percebi nesses 20 anos é não conectar a estratégia com o modelo de remuneração. A estratégia aponta para um lado e o modelo de remuneração aponta para o outro. Então, a gente se preocupa muito em fazer esse trabalho de conectar os modelos de remuneração da equipe junto com os objetivos estratégicos. Estava até num cliente, numa construtora, recentemente, né? A gente começou a fazer um trabalho de bonificação dos executivos. A primeira coisa que eu perguntei vocês têm um planejamento estratégico? Porque o sistema de bônus ele tem que levar para onde a empresa precisa, né? Precisa chegar. Aí eles falaram que não tinha e aí a gente parou o projeto, foi fazer o planejamento estratégico para depois vir para o sistema de bônus, né? E aí engajar a equipe em torno desses objetivos. E o último ponto seria ter uma estrutura organizacional que suporte esse crescimento. A gente costuma dizer, Daniel, que o quê? Que o importante é o quê? É você cresce e organiza. Cresce e organiza. Às vezes o empresário ele tem receio de crescer porque não está com a estrutura preparada. Mas, assim, toda empresa que a gente viu ter sucesso nesses últimos 20 anos que eu estou trabalhando em consultoria, ela primeiro deu um salto de crescimento, depois parou um pouquinho, encontrou seus gargalos e depois organizou. Depois deu outro salto de crescimento, parou um pouquinho e organizou. Então, eu elencaria esses 5 pontos que são fundamentais ali para serem discutidos dentro do planejamento estratégico. Arthur, é o seguinte, eu quero detalhar pontos que você falou aí que fazem muito sentido, tá? Então, para ficar uma conversa mais conectada aqui com o nosso público, para a gente não cortar e perder a linha de raciocínio, eu quero chamar o intervalo agora um pouquinho antes, tá bom? E aí a gente vai ter um terceiro bloco mais longo, porque eu quero dar um zoom, meu amigo, em coisas que você falou aí que são fundamentais. Você falou uma coisa que tem a ver com cultura de dados. Né? As empresas, até bem pouco tempo, tinham uma cultura de uma gestão mais subjetiva, no feeling, no sentimento. Sim. Hoje isso não existe mais. Você não consegue gerir o que você não mensura. Exatamente. Mas isso é complicado, porque envolve algo cultural mesmo. Você falou aí na importância de pessoas, trabalho em equipe. Você falou, na primeira pergunta, você falou em cultura e liderança, que eu sou apaixonadíssimo por esse tema. Então, para a gente não cortar a conversa, a gente vai para o segundo intervalo e o último intervalo. Daqui a pouco a gente volta detalhando pontos fundamentais aqui para o êxito de qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande. Segura aí, a gente volta já. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. De volta com a edição especial aqui do nosso Inovação e Negócio de hoje, recebendo esse profissional competentíssimo, respeitadíssimo no meio, né, dos negócios e da consultoria aqui no Nordeste, Norte, Nordeste, Brasil, inclusive, trabalhos em todo canto, Sul, Sudeste, em todo canto, que é o Arthur Lídio. O Arthur é sócio da Gomes de Matos Consultoria, uma empresa que está completando 30 anos esse ano de 2025. E o Arthur é diretor administrativo da SAF do Fortaleza. A gente vai já entender tudo isso que, inclusive, estamos num momento muito apropriado para falar de futebol sob a ótica da gestão. Legal. Não é isso? Arthur, antes da gente entender um pouquinho esse trabalho de gestão profissional no futebol, que é um tema muito legal, quentíssimo, inclusive, eu não posso deixar de falar com você sobre cultura e liderança, que tem tudo a ver, né? Porque as pessoas, às vezes, têm dificuldade, Arthur, em tangibilizar a cultura, tangibilizar a liderança, né? Assim, o papel do líder, Arthur, é fundamental, tá certo? A boa empresa, ela atrai um talento, por exemplo, mas quem segura o talento dentro da empresa é o líder. Às vezes a empresa é boa demais, mas o líder, por um líder pontual ali, é ruim. As pessoas pedem demissão pelo líder e não pela empresa. Pelo líder. E aí, por que eu linko liderança com cultura? Porque é o líder que tem um papel, através de uma comunicação adequada, de disseminar a cultura pela empresa, permear a cultura, né,
pelos departamentos, pela empresa como um todo. Qual o tamanho da importância desse tema, Arthur? Cultura e liderança? Faz sentido, né, Arthur? Faz total. Acho que você bateu num ponto-chave aí de qualquer alicerce de crescimento da empresa, que é a cultura e a liderança, né? Então, quando você aplica uma pesquisa de clima, o principal fator que determina o clima organizacional da empresa é a liderança, a qualidade da liderança que você tem. Mas aí, falando de cultura, Daniel, quando eu falo... eu chego assim numa empresa, a primeira coisa que eu observo para entender a cultura daquela empresa é o seguinte, são 3 momentos. A maneira como você contrata as pessoas, ela dá um recado para as pessoas. Os critérios que você usa para promover as pessoas, ela dá um recado também. E os critérios que você usa para demitir também dá um recado. Então, você quer entender uma cultura da empresa, veja que tipo de pessoa está sendo contratada, que tipo de pessoa está sendo promovida e que tipo de pessoa está sendo desligada. Aí você já tem um raio-x da cultura, né? E aí a cultura... Bom ponto, viu? A cultura, ela é fundamental porque ali você tem os comportamentos norteadores, né? Então, eu pegar várias pessoas de comportamentos diferentes para poder alinhar e chegar a um resultado, eu só consigo com cultura forte. E aí, cada empresário tem que entender o que são os pontos que são determinantes dentro daquele ambiente que você valoriza. A cultura da empresa você enxerga desde a recepção. Na hora que você está na recepção da empresa, você já observa o ambiente, já observa o que as pessoas estão falando, você já entende a cultura da empresa, né? Então, realmente é um fator chave. E o líder ele é fundamental, Daniel, dentro do processo de engajamento. Então, a gente gosta muito de pesquisas, e aí o Instituto Gallup ele fez uma pesquisa para poder identificar quais são os principais pontos que determinam o engajamento das pessoas. Então, percebeu ali 5 pontos que são determinantes. E aí você vai ver que todos eles dependem do líder. O primeiro é o propósito. Então, será que o meu propósito conecta com aquela empresa? Por exemplo, eu sou apaixonado por ver a empresa crescer. Então, é um ambiente que me motiva. Esse é o propósito da Gomes de Matos, ajudar as empresas a subir de patamar. Então, meu propósito individual se conecta com o da empresa, né? Autonomia. Será que as pessoas têm autonomia? Porque a questão do microgerenciamento, ele desengaja as pessoas. Poxa, você contratou um cara sênior aqui, o cara tem um perfil, sabe tecnicamente como fazer e você fica microgerenciando ele. Então, ter autonomia, você pode dar o direcionamento do que fazer, mas o como fazer engaja muito mais as pessoas, né? Excelência é um outro pilar importante. As pessoas pedem para sair, muitas vezes, de uma empresa. Por quê? Porque elas dizem assim, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender nessa empresa aqui. Não tenho mais nada para aprender. E, às vezes, saem de uma empresa para poder ganhar menos, Daniel. E aí você não entende esse movimento. O salário já não é mais o ponto principal e único. Exatamente. Principalmente quando você vai crescendo no nível profissional de empresa, né? Então, essa questão de proporcionar o aprendizado é uma grande moeda de troca. E eu faço essa reflexão para os empresários que estão nos assistindo, né? Será que a tua empresa proporciona essa moeda de troca do aprendizado também? Outro pilar é a clareza. Minhas metas estão claras? Você deu expectativa clara para as pessoas do que precisa ser feito? Se uma pessoa não está executando algo, Daniel, são por 3 motivos. Ou ela não sabe o que fazer, ou ela não sabe como fazer, ou ela não quer fazer. Então, a clareza é muito importante para poder atuar nos 2 primeiros itens, que é deixar claro o que é que se espera dela e o como fazer. Agora, se ela não quer fazer, aí é questão comportamental e já vai para a linha dos valores, né? E o último ponto que afeta o engajamento das pessoas é o feedback. Às vezes, a gente chega nas empresas e as pessoas falam, eu trabalho aqui há 5 anos na empresa, eu nunca recebi um feedback do meu líder, né? E aí, eu gosto muito de esporte, né? E a gente sabe que esporte é feedback direto. Então, para melhorar a minha performance ali, eu tenho que estar recebendo um retorno do que é que eu estou fazendo de movimento correto, de movimento incorreto, e qualquer colaborador da empresa, ele precisa disso, né? Arthur, respeitando aqui a nossa audiência móvel, a gente está aqui com uma audiência enorme na Jangadeiro Band News FM 101,7, ao vivo. Então, agradeço muito aí você que está no carro, está em casa, nos prestigiando, nos dando a honra de estar ouvindo aqui a nossa conversa, aprendendo com a sua fala, Arthur. E o Arthur Lídio é sócio da Gomes de Matos Consultoria, a maior consultoria do Norte e Nordeste, uma empresa cearense, que está fazendo 30 anos agora em 2025, tá? Teve uma belíssima celebração ontem, parabéns. Obrigado. Né? Adoro a Gomes de Matos, um abraço enorme para o Guilherme Pequeno, eu adoro o Guilherme Pequeno, Eduardo Gomes de Matos, o nosso líder, tá? O Dudu Hamden, enfim, tanta gente boa
lá dentro da Gomes de Massa, galera do bem e competente. E o Eduardo e o Arthur Lídio, nosso convidado, é diretor administrativo da SAF do Fortaleza. Arthur, nós vamos falar agora de futebol, certo? Mas nós não vamos falar de futebol dentro das 4 linhas, porque a gente deixa para os craques do futebolês ali, o nosso Jussier, o Caio, o Renato Manso, galera comprometida do bem. Mas a gente quer falar de futebol do ponto de vista de gestão, cara. Então, assim, eu acho que tanto o Fortaleza como o Ceará, os dois, de uns anos para cá, tiveram grandes avanços em seus processos de gestão, tá? E o processo de gestão, especificamente do Fortaleza, é incrível, incrível. Já faz muitos anos, trouxe muito mérito esportivo para o time. E eu imagino, Arthur, o tamanho da complexidade de você, porque é diferente de uma empresa privada, né? Que a coisa é mais pragmática, é mais baseada em número, em dados. O futebol é uma paixão nacional. O seu cliente ali, que é o torcedor, você tem a imprensa, você tem um clamor muito grande na sociedade, é uma paixão, é algo muito passional. E você foi figura-chave de todo esse processo ali junto do Marcelo Paes, tá certo? Liderando, toda uma turma ali de gente competente tá à frente desse modelo. Conta pra gente qual foi o tamanho da contribuição que essa gestão profissional trouxe para os enormes resultados esportivos do Fortaleza nos últimos anos. Legal. Falar o case do Fortaleza, para mim, é o maior case de gestão que eu vi nesses últimos 20 anos, né? Então, realmente, era uma realidade onde o clube tinha um faturamento ali de 24, 27 milhões ano. Tinha acabado de Era mesmo, Arthur? Era 27 milhões por ano? E hoje nós vamos fechar aí na casa de 300, 350 milhões aí. Então, é um crescimento absurdo, né? E aí, mas tudo começa com um grande líder. Você estava falando de liderança aqui, né? Então, o Marcelo Paes... Vamos conectar com liderança? É isso, para gente conectar Paes, com o mundo dos negócios. Ele fez um curso com a gente, Escola de Empresários, na Gomes de Matos Consultoria. E aí... Lá atrás, isso? Lá atrás, bem atrás mesmo. E aí, ele na hora que ele ia assumir o Fortaleza, dezembro de 2017, ele liga para mim e fala: Arthur, acabei de fazer a primeira contratação do Fortaleza, que é o Rogério Ceni. Agora eu queria fazer a segunda, que é a Gomes de Matos Consultoria, porque eu estou juntando uma equipe de diretores profissionais, cada um especialista na sua área. Então vai ser uma das primeiras vezes que o Fortaleza vai trazer uma diretoria ali onde tem especialistas. O diretor jurídico aqui é um cara bom na área dele, o do Marte também. Então ele foi colocando peças que são especialistas de cada área. E eu preciso ter essa diretoria alinhada. E eu queria definir algumas metas para eles. Então, você vê a visão diferenciada de um grande líder, né? Ele vai assumir o clube, 2 preocupações dele. Quem vai ser o comandante do futebol, né? Que é o Rogério Ceni, e depois, como é que vai ser minha estrutura de gestão. Então, você já mostra que o Marcelo é um cara diferenciado, então eu admiro muito ele. Já falei várias vezes em vários programas aí que o Marcelo tem essa questão do lado humano e também um lado de resultados muito bom. E esse cara visionário, né? O Marcelo é educador, né? Exatamente. Então, ele é um cara que tem no DNA... Já esteve aqui com a gente uma vez, foi uma conversa ótima, que eu o entrevistei, eu conheço o Marcelo. Imagino que ele esteja assistindo o nosso programa em algum momento, pela sua presença. É muito próximo a você. E é um cara que é da área de educação, então tem essa coisa humana, né? Exatamente. É muito legal esse viés. E aí, quando você tem o comprometimento do diretor da empresa, que é o caso, era o Marcelo Paes, né? Aí facilita muito o trabalho. Então, a gente encontrou um cenário onde o faturamento da empresa era de 24, 27 milhões do Fortaleza, né? 7 mil sócios torcedores, um passivo trabalhista da casa de 8 milhões, não tinha estrutura física para nada. Tem fotos aí do nosso primeiro planejamento estratégico, a gente fez embaixo de uma arquibancada, não tinha muita estrutura. E aí fomos planejando... Recente isso, né? Recente, dezembro de 2017. Recente isso, cara. Exatamente. E aí o Fortaleza só tinha uma loja, então que é o básico ali da gestão comercial, né? Você ter canais de venda. E aí, como é que eu conseguia vender produtos pro torcedor, né? Então, a gente tinha uma loja que faturava 650 mil ano,
E aí a gente criou uma operação de 30 milhões de reais. Sócio-torcedor, também é uma operação aí da casa de mais de 30 milhões de reais também. E aí fomos... Não tinha um gerente comercial, para você ter ideia, né? O gerente comercial era o próprio presidente que fechava ali os patrocínios. Então, teve todo esse trabalho de pensar assim, qual era o primeiro degrau? Esse ano nós vamos focar em quê? E aí, em todas as áreas. O planejamento estratégico é legal. Por quê, Daniel? Porque cada diretor foi colocando o que era o próximo degrau dele em termos de crescimento. O diretor de patrimônio, nós precisamos evoluir nesse ponto aqui. Na área administrativa, por exemplo, nós processo todo manual lá, não tínhamos um sistema RP, não tínhamos uma controladoria, Fortaleza não tinha dados. Hoje em dia você vê lá em tempo real como é que está o cumprimento do orçamento, como é que estão os dados, abre um BI lá, o Marcelo tem um painel na sala dele, onde ele vê lá como é que está o custo do orçamento, tal, dos jogadores, e ele toma as decisões baseadas em dados. Então, toda essa estrutura, ela não existia, né? E aí a gente foi planejando degrau a degrau. Se você falar assim, vocês planejaram chegar na Libertadores lá em 2017? Não. Porque a gente foi planejando degrau a degrau. 2018, o que é que cada área tem que melhorar? 2019, e assim fomos crescendo. Um dos pontos também que o Fortaleza precisou evoluir muito, que foi um trabalho de longo prazo, foi nas categorias de base. Porque o Fortaleza era o 42º no ranking da CBF. E só joga competições nacionais da base os 20 primeiros do ranking. Então, nós tínhamos que fazer um trabalho de fazer o Fortaleza subir no ranking da CBF para a gente poder ter uma categoria de base, né? E aí, em paralelo, o certificado de clube formador, porque ele protege para não levar os nossos atletas em formação, né? Então, você vê que foi tudo orquestrado. É um trabalho grande em várias áreas, várias áreas. Atuando de modo integrado. Com gestão à vista, com reuniões periódicas, sempre na última terça-feira do mês a gente se reúne para poder cada um prestar conta como é que estão seus projetos, como é que estão suas metas, e tudo orquestrado para que cada setor ele vá dando o seu próximo salto. Então, eu sempre falo assim, alta performance é o quê? É você com você mesmo. Não adianta eu ficar me comparando com outros pontos. Mas assim, esse setor aqui, o que é que ele tem que evoluir? Qual é o próximo degrau dele? E assim a gente vai evoluindo, né? Então, hoje o Fortaleza, pra você ter ideia, ele era 0 de categoria de base, né? E hoje o Fortaleza, nas competições nacionais, ele ficou à frente do Bahia. E a gente é a melhor base do Nordeste hoje, né? Então, mas fruto de um trabalho lá de trás que foi planejado, né? Esse passivo trabalhista que foi derrubado, né? Era uma verba que foi planejada para o jurídico ia fazendo negociações e aí em 4 ou 5 anos foi derrubado, né? Esse passivo. Então, tudo orquestrado para que o Fortaleza fosse subindo em todas as esferas. Outro ponto determinante também desse processo de profissionalização foi ter uma diretoria remunerada. Porque na maioria dos clubes, já era inovador lá em 2019, né? Mas assim, como é que eu vou cobrar uma pessoa que vem aqui no clube nas horas vagas? Né? Então, na hora que você remunera, você pode ter avaliação de desempenho. A gente implantou a remuneração junto com a avaliação de desempenho dos diretores. E aí a gente poderia ter esse processo aí de acompanhamento e gerar resultado, né? Então, foi tudo orquestrado para o Fortaleza ir dando esse salto aí de crescimento, né? Eu estou muito feliz em estar tendo a oportunidade de explicar para as pessoas, obedecendo a tese do nosso programa, que é o mundo dos negócios, a gente tratar do mundo dos negócios no futebol. Uhum. Né? Porque tudo que você falou aí se encaixa perfeitamente, Arthur, com a empresa tradicional. Exatamente. Você falou de liderança, você falou de gestão a partir da verificação dos dados existentes, você falou de profissionalização dos executivos, você falou de trabalho em equipe, você falou de estrutura de comunicação com o seu cliente. Tudo isso pode ser conectado com a empresa. Eu tenho uma pergunta para você, Arthur. Qual é o tamanho do desafio de você... Você é um profissional, você é um torcedor do Fortaleza, né, apaixonado pelo clube, cheio de propósito, como todos lá. Eu conheço a grande maioria, são grandes amigos meus, tá? Adoro o Daniel Rangel, adoro o Sérgio Papelim, adoro o Thiago Fujita, tá certo? Adoro você. Obrigado. Bruno Caos, Elias Leite, que é membro do conselho, né, da SAF, não sei se ele está ainda, mas estava até um dia desse. Então, eu tenho muitos amigos lá. Mas a minha pergunta é a seguinte: como é que
qual é o tamanho da dificuldade de implantar uma gestão profissional em um ambiente que envolve tanta paixão? Porque, querendo ou não, você tem um clamor de torcida, você tem pressão de imprensa. Qual é o tamanho de administração em um ambiente que envolve tanta paixão? Exatamente. O executivo de um clube de futebol, ele tem que ter muita inteligência emocional. Porque, assim, o Fortaleza é avaliado toda semana. 2 vezes por semana, porque joga quarta e domingo. Então, já pensou, a tua empresa tem uma avaliação ali do cliente 2 vezes por semana? E, Arthur, perdão te interromper, são avaliações extremas. Exatamente. Porque a paixão do futebol é assim, você ganha, exatamente, você é o melhor. O melhor. Você perde, você é o pior. Exatamente. Então, é muita emoção envolvida. Qual é o tamanho dessa... E é isso que eu ia te falar, desse desafio, porque assim, é muito injusto essa avaliação semanal. Porque nem sempre quando o time está ganhando quer dizer que está tudo bem na retaguarda, né, administrativa, mas também quando o time está perdendo não quer dizer que está tudo errado, né? Então, o executivo que trabalha com futebol, ele tem que ser muito resiliente de aguentar essa pressão, não deixar passar para os colaboradores essa pressão, né? Como também o positivo, quando o time está bem também, as pessoas tendem a relaxar, né? De achar que está tudo certo, o time em campo, mas aí você tem, não, esse é o plano. Então, a gente tem um discurso lá no Fortaleza que é assim, ganhou a partida, continua trabalhando. Perdeu a partida, continua trabalhando também. Então, as rotinas de gestão do clube acontecem normalmente, independente do resultado. Mas realmente é desafiador por isso, porque a pressão externa é muito grande, e aí, mas você tem que ter esse equilíbrio de estar avaliando querendo internamente não, o que é certo e o que é errado. Querendo ou não, isso influencia até o próprio ambiente político, né? Pessoas né, se posicionam mais, se posicionam menos, e torna mais complexa essa gestão. Exatamente. Falar um pouquinho de 4 linhas, né? Me meter aqui na seara do futebolês. Desejo muita sorte aí no jogo contra o Botafogo, que vai ser no Rio. Sábado ou domingo, hein, Arthur? Domingo. Próximo domingo. Desejo muita sorte. Obrigado. Né? Era impensável há 9, 10 rodadas que o Fortaleza, né, pudesse ter esperança de continuar, mas essa reta final tem sido muito bacana. Eu sei que você vai viajar com o time, desejo muita sorte mesmo. Obrigado. Vou estar aqui na torcida, né? Faço o mesmo discurso aqui para o Ceará, tá certo? O grande amigo Ricardinho, Alexandre Frota, amigos também do Ceará que consigo aqui em casa contra o Palmeiras se manter na Série A, porque isso é muito bom para o futebol cearense, né? Eleva a régua, né? E isso é uma adversários dentro do campo e é uma luta aí muito saudável da manutenção dessa qualidade. Então, eu estou aqui, sinceramente, torcendo muito aí por vocês no jogo contra o Botafogo, tá? Arthur, cara, a conversa é muito boa, né? Assim, tô um pouco frustrado aqui, porque a pauta com você é enorme, você é um cara muito inteligente, muito articulado. Você é um desportista nato, você é triatleta, fez uma prova de Ironman agora recentemente em João Pessoa. Domingo em Aracaju. Domingo passado, perdão, exatamente. em Sergipe, Aracaju. Deve ter sido uma prova duríssima, vento, quente pra caramba. Exatamente, do jeito que a gente gosta, né? Do Quem jeito que faz Ironman já não é muito normal, né? Eu queria muito saber, Arthur, em um segundo momento, qual é a conexão disso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a pergunta final aqui. Tá. Para as suas considerações finais, o que é que a sua vida como triatleta te ajuda no dia a dia dos teus negócios, já agradecendo em demasia a sua presença, Arthur? É isso, obrigado. Então, que bom a gente falar de esporte, né? E quando eu falo do Fortaleza, é esporte com gestão, né? Aí é prazer demais. Mas assim, o esporte eu devo muito ao esporte porque eu era uma criança muito tímida na minha infância, né? Então, não me relacionava. Então, era praticamente impossível alguém que me viu como criança ver eu me comunicando aqui num programa. Mas aí, essa arruma de luz, de televisão, de gente entrando e saindo, é uma loucura isso aqui. E aí eu me desafiei. Eu nunca me acostumo. Eu gosto muito de desafio desde criança e eu me desafiei. Não, eu vou tentar entrar nos times, né? E aí eu fui começando a praticar esporte desde criança e o esporte me sociabilizou.
Então, eu era uma criança que me transformava quando eu estava no ambiente de esporte, né? Então, você vê esse cara calmo aqui, mas quando eu estou competindo, eu me transformo. Então, o Ironman é isso. Então, quando você faz triatlon, o triatlon é para quem gosta de desafio. A marca Ironman, falando um pouco de gestão, é a segunda mais tatuada do mundo. Só perde para Harley Davidson. Eu entrevistei aqui o Galvão. O Galvão? Poxa, o Galvão, encontrei com ele agora. Eu entrevistei... Ele estava lá? Tava lá, bati uma foto com ele. Eu entrevistei aqui o Galvão. É o CEO, né, do Ironman. Foi uma conversa ótima. Um executivo de primeira e também ele vivencia o que ele pratica. Então, o Ironman é a segunda marca mais tatuada do mundo, então daí você tira, né? Que é justamente a primeira é a Harley Davidson, é? Harley Davidson. E aí você vê, as pessoas que fazem o triatlon, que fazem o Ironman, são pessoas que gostam de se desafiar. Então, se a prova é fácil demais, a gente não gosta muito, né? Então, por exemplo, em Aracaju, 39 graus, mais quente do que a prova de Fortaleza. Foi mesmo, Arthur. Acho que 60% de vento contra na bike, uma natação no rio com correnteza. Então, é assim que a gente gosta de se superar, né? Então, o esporte ele traz isso, ele traz essa disciplina, constância, como no mundo dos negócios. Você não vai ver o seu negócio melhorando no estalar de dedo. Você vai ver à medida que você vai tendo constância de execução de um modelo de gestão ali, da rotina, né? Como é que estão tuas reuniões periódicas, como é que está o teu acompanhamento com a equipe. Tem que ser rotineiro o teu trabalho de gestão, né? A disciplina de seguir isso. E aí também a constância, né? E planejamento. No triatlo eu aprendi muito que o planejamento é fundamental. Você tem vários detalhes, desde a nutrição. Pra você ter uma ideia, tem 3 meses que eu estou treinando comer mais ou menos 80 a 90 de carboidrato por hora, para eu poder chegar na prova e eu estar adaptado para isso. Por hora? Né? Por hora. Então, você vê que são muitos detalhes que você vai treinando para poder melhorar a performance. E eu sou apaixonado por alta performance. Alta performance é o quê? É você buscar a sua melhor versão. E aí, para isso, em qualquer negócio, você tem que ter o quê? 2 pontos. Que é ter uma referência e ter ambição. Então, em que empresa você está se espelhando para poder melhorar o teu negócio, né? Então, você tem que ter uma referência. Em que executivo você se espelha? Ele é a tua referência. E você tem a ambição de chegar lá, né? Então, tudo a ver com o mundo empresarial. O mundo empresarial é uma aula. E aí, normalmente, os executivos... É um esporte que tem muito executivo, né? A gente encontra vários. E aí, o executivo normalmente é uma pessoa muito competitiva. Então, ele precisa do esporte para ele descarregar a competitividade dele. Porque quando o executivo não tem essa válvula de escape, ele termina ficando muito competitivo no ambiente de negócio. E a gente sabe que no ambiente de negócio precisa muito de colaboração, né? E não pode ter esse individualismo tão grande, porque eu preciso das pessoas para gerar o resultado. Muito obrigado pela sua presença, Arthur, de verdade. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade aí. Foi um papo fantástico. Espero voltar aí outras vezes. Será um prazer todo nosso. Pode ter certeza disso. Valeu. Uma oportunidade muito massa da gente receber esse executivo aqui de mão cheia, um consultor de primeiríssima linha, sócio da Gomes de Matos Consultoria há 20 anos. E o Arthur hoje é diretor administrativo da SAF do Fortaleza. E a gente fez uma conexão, ele fez uma conexão super interessante do mundo empresarial com a prática desportiva, mostrando um pouquinho os bastidores da gestão profissional dentro da SAF do Fortaleza, um clube de futebol que envolve tanta paixão, o que torna maior ainda esse desafio de uma gestão profissional. Muito obrigado, Arthur, de verdade. Até o nosso programa da semana que vem, se Deus quiser. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você.